Aleluia. Aleluia. Casa de Davi é um dia, é um domingo bem especial para nós. A gente fica aqui o dia todo adorando, buscando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho sobre então adoração aqui nessa manhã. E o tema de hoje é prostrado em adoração. Para a gente começar, um dos principais significados da palavra adoração é exatamente prostrado. Tem como exaltação, tem como gratidão, mas se você pegar dentre o Velho e o Novo Testamento, as duas palavras ali, o que mais vai chegar perto significa prostrado. Todo mundo sabe o que é prostrado? De verdade, verdade. Todo mundo aqui sabe o que é prostrado? Sabe, prostrado é diferente de, por exemplo, você e seu chefe, seu patrão, seu líder. Você respeita ele, você faz aquilo que ele te pediu, você é obediente ali, mas você se prostra diante do seu líder ou do seu patrão? Não. Por quê? Prostrar é um pouco diferente. Prostrar significa reverenciar somente a um Senhor. E eu creio que no meu e no seu caso, nós nos prostramos diante de um só Deus e um só Senhor. Os verdadeiros adoradores são aqueles que se prostram em adoração a somente um Senhor, a somente um Deus. Por que isso, Thales? Porque nós temos tendência de adorar algo. Isso é nosso. E isso é um grande perigo, porque se eu não estou adorando ao Deus, ao nosso Senhor, eu estou adorando outra coisa. Isso é nosso. Se você não está adorando ao Senhor, você pode ter certeza que você já ocupou esse lugar e você está adorando outra coisa. Às vezes você nem percebeu, mas você pode estar adorando ao dinheiro, você pode estar adorando ao sexo, você pode estar adorando, idolatrando alguém. Você sempre vai adorar alguma coisa. Você vai sempre ter um Senhor na sua vida, mas que esse seja o Deus que estás no céu. Que o nosso Senhor seja Ele, aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Vamos para a palavra? Quem gosta da palavra do Senhor aí? Isso é bom. Falando um pouco sobre adoração, quando a gente vai lembrar lá do primeiro tabernáculo, lá de Moisés, para ficar mais fácil da gente entender, todas as vezes que a gente falava algo sobre adoração, a gente via algo relacionado a sacrifícios. Eu vou ler um trecho aqui com vocês, para vocês irem caminhando comigo, amém? Está lá em Êxodo, no capítulo 29, do verso 38 ao 43. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. A gente está vendo aqui então que lá em Êxodo, a gente via como sacrifícios, aquilo que o Senhor pedia para eles naquele tempo, quando alguém precisava de adorar, isso continuamente lá no templo, mas às vezes as pessoas cometiam alguns delitos, alguns negocinhos, a gente vê lá isso em Levítico, as pessoas tinham que apresentar sacrifícios de animais. Olha, você cometeu tal coisa, então você vai lá e faz um holocausto, um sacrifício de um bezerro, de um animal em si. Então sempre ali nesse trecho, o Senhor pedia a eles um sacrifício animal, dentro do templo, de dia e ao pôr do sol. Então a gente tinha 2 ali
2 sacrifícios todos os dias feitos lá dentro do templo. Amém? Até aí? Tranquilo? Então tá bom. Agora a gente vai lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao 5. Antes de eu ler aqui, gente, rapidinho, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual foi a primeira menção sobre adoração na Bíblia? Primeira vez que teve a palavra adorar na Bíblia? Pastor, ainda bem que não tem microfone aí. Gente, menos o pastor, ele acaba com a administração. Ele lê Bíblia, gente. Gente, primeira vez que a palavra adorar apareceu na Bíblia está exatamente onde a gente vai ler. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 5. Vamos ler junto, depois a gente vai falar sobre isso. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, oferecerá-o como holocausto. Aí agora vai vir com a voz grave, igual do Carlão. Dá um jeito aí, irmão, do som. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Agora aqui, vamos adorar e depois voltaremos. Olha que negócio louco. A gente viu aqui que sempre o Senhor pedia sacrifícios. A gente viu aqui no templo de Moisés. A gente sabe que o próprio Noé, por exemplo, quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor e sacrificar alguns daqueles animais que estavam lá dentro da arca, como exemplo de louvor ao Senhor. Mas até então essa palavra não tinha aparecido. E lá em Abraão, aqui no verso 5, a gente acaba de ver. O Senhor pede o único filho de Abraão, o filho que ele tanto ama, Isaque. Ele vai lá, pede para que ele sacrifique o menino. A gente leu aqui, pega o menino, o único filho que você tem, aquele que você tanto ama, sobe com ele no monte, lá no Moriá, vou te mostrar certinho, mas você vai sacrificar ele para mim. Abraão faz aquilo que o Senhor pediu para ele. Mas o que me chama a atenção aqui, bem logo na hora que aparece o primeiro a adorar, Deus tinha mandado ele sacrificar. E ele fala para os rapazes que estão seguindo ele, fala, vocês vão ficar aqui embaixo, fica com a jumenta aqui, vai subir eu e o meu filho, nós vamos subir. Mas ele não fala, nós vamos subir lá para sacrificar, eu vou subir lá para matar meu filho. Ele fala o seguinte, nós vamos subir, vamos lá adorar e voltaremos. Nós vamos lá adorar e voltaremos. Daqui nós vamos tirar alguns pontos que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. O primeiro deles é: a adoração sempre foi um sacrifício. Hoje não mais sacrifício de animais. Mas aí eu quero lançar uma pergunta para você, pensar aí no seu interior. Para você adorar requer sacrifício. Qual é o sacrifício que você tem feito para adorar o Senhor? Qual é o sacrifício que você tem feito para adorar Ele? O que você tem feito de diferente para adorar o Senhor? Abraão ia sacrificar o próprio filho. Davi, quando ele queria adorar num lugar que não era a terra dele, o cara queria entregar as terras para ele de graça. Ele fala, não, eu não vou adorar num lugar onde não me custe nada. Davi comprou aquele lugar para poder adorar no meio daquela terra. Adoração sempre teve a ver com sacrifício. Mas hoje não mais sacrifício animal.
A palavra do Senhor diz que nós somos sacrifícios vivos perante o Senhor. Hoje o sacrifício sou eu e você. Você vai se entregar, vai se jogar de algum lugar? Não. É o seu sacrifício diário. E aí, qual é o tempo que você tem reservado para o Senhor? Qual é a prioridade que você tem dado para Ele? O que você tem sacrificado para poder colocar Ele em primeiro lugar da sua vida? Ele não está pedindo a vida do seu filho, Ele está pedindo unicamente o seu coração, cara. Tem algo muito bacana que a gente vê no discipulado, dos encontros que a gente tem, que para mim é essencial. Ele se chama morte do eu. Sabe o que é morte do eu? Eu me sacrificar todos os dias, eu me matar todos os dias, para que Ele cresça na minha vida e faça a vontade dEle. Eu não sei você, mas o Senhor falou muito comigo e me fez refletir. Se sacrifique mais diante de mim. Sabe, às vezes o que Ele quer é mais um tempo com você. Às vezes o que Ele quer mais é alguns momentos contigo. Às vezes o que Ele quer é talvez uma atitude sua em meio a lugares que não seja aqui dentro da igreja. E aí? Lembre-se, adoração é uma atitude de sacrifício diário. Continuando no mesmo texto, agora do verso 6 ao verso 8. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha. Disse Isaque: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Outro ponto que eu aprendo aqui com Abraão sobre oferta. Loucura, né? A gente aprender sobre adoração lá atrásão com o pai da fé, mas é exatamente aí. O outro ponto que eu aprendo aqui é: um verdadeiro adorador, ele precisa ter fé. Como assim? Fé não é a certeza daquilo que a gente não vê, mas da que a gente espera. Fé é algo que a gente está enxergando lá na frente. Fé é algo que eu não estou vendo agora, mas eu creio no nome de Jesus que vai acontecer. Um verdadeiro adorador, ele não fala: o negócio está ruim. Como é que a senhora fala? Imita: ó céus, ó terra, ó vida, está difícil. Não, meu irmão. Quando alguém pergunta para um adorador: e aí? Você vai me matar mesmo? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ele fala: calma cabeça. O Senhor providenciará o cordeiro para o holocausto. O verdadeiro adorador é aquele que tem fé que o Senhor há de fazer em nosso favor. Aleluia. Então a adoração é um sacrifício diário. Um verdadeiro adorador, ele precisa de ter fé verdadeiramente naquilo que Deus pode fazer. Vamos tirar mais um ponto daí. Lá em Gênesis ainda, no mesmo capítulo, só que agora do verso 15 ao 17. Disse-lhe Jesus, mulher... não é aí não, gente, é isso. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Outro ponto que eu aprendo aqui sobre um verdadeiro adorador é: seja obediente. Um verdadeiro adorador, ele precisa obedecer à voz do Senhor. Eu sacrifico,
Eu tenho fé, mas eu preciso obedecer ao Senhor. Quando o Senhor fala aqui com Abraão, você não me negou nem mesmo seu filho. Você teve fé que o cordeiro viria. E por você ter feito todas essas coisas e me obedecido, eu te abençoarei de uma forma tão grande, que nem as estrelas do céu, nem a areia do mar poderão contar a sua descendência. O Senhor pede para nós nessa manhã: se sacrifique diante de mim todos os dias. Tenha fé naquilo que eu já prometi e obedeça os meus mandamentos. Quantos aqui querem ser verdadeiros adoradores? Quantos aqui querem se prostrar em adoração a um único Senhor? Sacrifique-se, tenha fé e obedeça ao Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. Tem mais um pouquinho de palavra aí, gente. Agora a gente vai lá para João 4, capítulo 4, verso 21 ao 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Gente, me ajuda aí. Importa que eles o adorem em espírito, adorar em espírito e em verdade. Aqui ele está tendo aquela conversa com a mulher samaritana. Cara, uma das conversas mais, ao nosso ponto de vista, aleatória, né? Não podia estar conversando com a mulher, ainda mais uma samaritana, no meio do dia, só os dois. Cara, é uma conversa muito doida, mas Deus tem planos que a gente não entende. Jesus tinha um plano ali para aquele dia maravilhoso. Mas no meio dessa conversa parece que ela consegue adiantar algumas coisas, né? Porque o Senhor começa falando aqui, já vem a hora, vai chegar a hora que a gente não vai nem adorar ali no monte, nem lá em Jerusalém. Aí ele continua, ele fala: na verdade, já chegou a hora, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cara, é uma conversa esclarecedora. A mulher já sai dali completamente mudada e transformada. Eu já até imagino ela largando as coisas e saindo correndo. Ela fala: eu vou falar para o povo. No mesmo capítulo legal que fala que alguns samaritanos iam reconhecendo Jesus. Por quê? Por aquilo que a mulher samaritana falava. Ela acabou de falar, ela acabou de conversar com Jesus. No mesmo capítulo já fala pra gente: alguns ali já acreditavam em Jesus devido ao testemunho daquela mulher. Mas o ponto chave é em espírito e em verdade. Em espírito em verdade primeiro, vamos lá. A gente espera algo verdadeiro, algo aqui de dentro, algo que seja com entendimento, que seja intencional. Algo que eu escuto bastante aqui, é algo que a gente precisa, é ser intencional, é verdadeiro, vamos para cima, tem que ser verdadeiro. E em espírito, Thales, espírito não pode ser nada da boca para fora, porque às vezes eu posso olhar aqui de cima, eu posso ver você louvando aí, parece que você está lá no céu, mas talvez na verdade seu espírito está tão longe. Às vezes a gente cai num automático tão grande que a nossa boca fala, mas o nosso coração nem sabe o que está fazendo. Isso é coisa da sua cabeça, Thales? Não. Lá em Mateus 15 diz: vocês me honram com seus lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Deus não está querendo uma adoração qualquer, Ele está querendo que a gente se prostre em adoração. E como é isso?
em espírito e em verdade. Não é apenas com a minha boca que eu louvo ao Senhor. Não é apenas falando, mas aqui dentro. O verdadeiro louvor sai daqui de dentro. Quando você estiver falando com Ele, cantando para Ele, fazendo o que for, não seja igual aqueles fariseus que iam para a esquina, levantavam as mãos e falavam grandes palavras bonitas para o povo ficar olhando para ele, falando: nossa, ele é muito espiritual. Não, faça isso em verdade e em espírito. O seu coração brada daqui de dentro aquilo que o Espírito do Senhor coloca na tua boca. Seja verdadeiro, mas faça isso em espírito. Faça isso com a maior verdade que tem dentro de você. Não faça isso de qualquer jeito. Não se torne um fariseu. Não se torne um fariseu frio. Sabe, se prostrar em adoração, ele é algo tanto interno quanto externo. E isso é tão forte, esse negócio de se prostrar em adoração é um negócio tão forte, é tão intenso. A gente vai ler um texto aqui agora, que a gente vai começar a entender. Como o nosso maior exemplo é o próprio Jesus, nós vamos ver algo sobre ele aqui agora. Lá em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 9. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Nós vemos aqui Jesus logo após o seu batismo. Tentação. Ele é tentado pelo diabo em 3 partes aqui, mas eu queria só me atentar para esse final. Cara, o diabo chega para o próprio Jesus, mostra toda a glória de todos os reinos para ele, fala: você quer ter tudo isso aí? É simples. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso é seu. Isso é muito sério, e a gente aprende algo muito lindo aqui com Jesus. Você acha que o diabo, ele queria apenas que Jesus dobrasse seu joelho diante dele? Eu acho que não. Lembra que a gente falou? Prostrar-se em adoração é uma coisa tanto externa quanto interna. Quando o diabo fala para Jesus: se você prostrado me adorar, isso tudo é seu, ele está falando o seguinte: eu não quero apenas que você se dobre diante dos meus pés, mas eu quero que você deseje no seu coração tudo aquilo que eu acabei de te oferecer. O diabo é astuto, cara. O diabo é astuto. Ele sempre vai nos oferecer coisas. Ele sempre vai querer não somente que a gente se prostre diante dele, mas primeiramente que esse desejo flua de dentro do nosso coração. Se Jesus faz alguma dessas coisas, cara, o plano tinha falhado. Mas Jesus, ele é fiel e foi fiel até o fim e não caiu nessa conversinha. Mas por que o diabo faz isso? Por que o diabo fala: se prostrado me adorares, eu vou fazer isso e tal, você vai ter poder sobre todas essas coisas? Ele foi meio ingênuo, né? Porque o poder de todas as coisas já era de Jesus, né? Mas amém. É uma tentativa de fazer com que ele pecasse. O próprio diabo, um dia ele morou no céu. Um dia ele estava lá junto com os outros anjos. E o diabo sabe como funciona a adoração. Ele sabe exatamente como funciona. E ele, como desde lá do princípio ele queria ser igual a Deus,
Ele só está à procura de pessoas que se prostrem e o adorem. Do mesmo jeito que o nosso Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Satanás está doidinho para roubar alguns que se prostrem e adorem a Ele. Lá em Apocalipse 4, no verso 10, nos diz assim. Dá para colocar o 9 aí, gente? Não sei se tem como puxar aí. O 9 e o 10. Lembrei de um negócio aqui. Aleluia. Cada vez que os seres vivos dão glória ao Senhor, dá um glória a Deus aí. Não, de verdade, glórias ao Senhor. Toda vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre, 24 anciãos se prostram e adoram o que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Ele coloca suas coroas diante do trono e dizem: pode parar aí. Santo, santo és o Senhor. O diabo estava lá. Um dia, ele não era o diabo, né, gente? Mas ele estava lá como luzeiro, um anjo. Ele sabia que em todo tempo tinham anjos, tinham anciãos. Sempre teve alguém diante do Senhor, prostrado e adorando. Prostrado e adorando. Prostrado e adorando. Prostrado e adorando. Ele, como um grande invejoso, ele quer fazer igualzinho. Ele tentou o próprio Jesus para que acontecesse isso. Mas Jesus já nos ensinou. Nessa hora aqui ele já até perde as estribeiras com o diabo. Vai embora daqui. Já tinha respondido para ele duas coisas. Vai embora daqui. Chega. Quero te falar uma coisa. O verdadeiro adorador, ele sabe a quem ele se prostra. Ele sabe quem é o Senhor e Rei da vida dele. Cara, o diabo pode te oferecer o que for. Ele pode te oferecer reino, ele pode te oferecer riqueza, ele pode te oferecer mulheres ou homens, sei lá, o que te tenta aí. Ele vai na sua fraqueza, cada um tem a sua. Mas eu vou te falar algo aqui nessa manhã, que ele é apenas um imitador. Ele é apenas um invejoso que quer roubar a glória daquele que criou todas as coisas. Ele vai te oferecer algumas coisas, mas se lembre, você serve a um Deus que criou tudo e todas as coisas. Você serve a um Deus que criou tudo apenas no falar, cara. Você serve a um Senhor que Ele criou todas as coisas falando apenas que haja. Então quando o diabo vier te oferecer alguma coisa, você vai se lembrar: eu sirvo a um Deus que é dono de tudo e de todas as coisas. Nada do que Ele te oferecer vai ser melhor ou maior do que Deus pode te dar. Não entregue uma caminhada de vida com Deus por uma noite, gente. Não entregue uma caminhada, uma vida com Deus por causa de um dinheiro, de um suborno, seja lá o que for. Permaneçam firmes. Os verdadeiros adoradores permanecerão firmes até que o Senhor venha. Nós estaremos firmes, nós estaremos de pé até que o nosso Senhor volte, e nada nos desviará do alvo que é Cristo Jesus. Nada nem ninguém pode fazer isso. Eu vou acelerar para acabar no tempo, gente. Um último ponto. E esse foi o que me fez trazer toda essa palavra. Há uns 15 dias atrás eu estava meditando sobre esse texto que a gente vai ler. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre isso. E aí depois do convite para ministrar aqui a palavra nessa manhã sobre adoração, e aí se casou bem. A gente vai ler aqui 2 Crônicas 5. Mas antes eu vou dar só uma passada aqui, exatamente quando Salomão acaba de construir o templo. Aquele templo primoroso, grande, lindo, a coisa mais linda do mundo.
Sabe o grandão lá da Universal, lá de São Paulo? Gente, não chega perto não, irmão. Não chega perto. Era o melhor ouro, a melhor madeira, tudo de melhor tinha naquele lugar. O melhor, tudo do melhor. São alguns anos construindo aquele lugar. Um negócio que foi arquitetado lá antes com seu pai Davi e agora construído por Salomão. Aqui ele acaba de construir o templo. E aí, acabado tudo isso, a parte física, ele lembra não, né? Agora vem a principal parte. Ele começa a convidar o pessoal. Chama os levitas, chama os sacerdotes, chama os chefes das tribos, chama toda a galera. Fala, agora chegou a hora da gente trazer a arca para esse templo. A parte física está pronta, mas agora nós vamos trazer a presença do Senhor para esse lugar. Imagina só esse lugar gigante aqui que a gente hoje tem como igreja. Mas imagina esse lugar sem vocês, sem nós aqui dentro. Ele é apenas um enorme barracão, bonito, grande. Mas ele aqui sem nós que hoje carregamos a presença do Senhor, é apenas um lugar vazio. Antes a arca simbolizava a presença do Senhor. E Salomão sabia que aquilo lá era tudo muito bonito, tudo muito legal. Mas se a presença do Senhor não estivesse lá, de nada valeria. Então chega nessa hora, ele vai lá, convida todo mundo para trazer a arca. Então a gente vai ler 2 Crônicas 5, do verso 11 ao 14. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. Os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras, harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas o acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com estas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não é à toa que eu comecei cantando aquela música, gente. Tinha um porquê, ó. Cara, que Deus falou comigo muito nesse texto. E eu escrevi um textinho no dia que eu queria ler para vocês. É pequenininha, só uma meia frase. Às vezes, não é por quantas vozes bonitas nós conseguimos fazer, ou quão alto eu consigo cantar ou tocar e aparecer mais do que o outro. A chave de tudo isso que a gente acabou de ler é em uníssono. É a mesma intensidade, o mesmo propósito, o mesmo alvo, numa só voz, num só espírito. Não é por muitas palavras bonitas ditas, mas às vezes na simplicidade de: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, é o suficiente para que a glória de Deus inunde um lugar. Em uníssono. Após eles fazerem isso, uma densa nuvem enche o templo do Senhor. As pessoas não podiam nem ficar de pé, tão forte era a presença do Senhor naquele lugar. Mas a chave de tudo isso, em uníssono, uma só voz, um só propósito, um só alvo, um só espírito, uma só verdade, um só caminho. Para quem gosta do louvor, a gente sabe que cantar em uníssono, quando a gente fala agora é uníssono, a gente canta na mesma voz, no mesmo tom. Ninguém se sobressai, ninguém abre voz, ninguém canta sobreposto. A gente faz a mesma voz. Agora vocês imaginam quando chega a arca naquele lugar, todo mundo, um só lugar, todo mundo junto, falando: Ele é bom
Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre, o teu amor dura para sempre. Agora imagina uma só voz. Uma só voz. Os instrumentos em uníssono, as vozes em uníssono, falando: o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom. Imagina só aquele templo lindo, aquele negócio maravilhoso. Podiam pegar e fazer as melhores músicas e fazer o negócio mais louco do mundo, mas não. Eles entenderam que para a presença do Senhor inundar aquele lugar, eles precisavam estar na mesma sintonia, na mesma voz, em uníssono. Sabe qual é meu desejo? É que a presença do Senhor se derrame de uma maneira tão forte sobre esse lugar, que a gente não possa ficar de pé assim como aconteceu lá com eles. Isso é impossível de acontecer, Thales? Não. Mas basta que a nossa frequência, o nosso coração, a nossa verdadeira intenção seja uma, somente uma: adorar aquele que é de direito, adorar ao Senhor do nosso coração, adorar ao Senhor com tudo que a gente tem, adorar do nosso verdadeiro e íntimo. Imagina essa coisa linda, todo mundo aqui, ó. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom. Começaram a entender, vamos lá. Tu és bom, em todo tempo és bom. Teu amor. Engraçado que nesse mesmo instante eu tinha acabado de ler, depois de sentar no meu teclado, fui cantar e louvar o Senhor. E nesse dia minha esposa estava lá em Batatais. Meu sogro tinha feito uma cirurgia, então ele e minha sogra estavam em Ribeirão. E eles são de uma igreja lá em Batatais que eles têm a visão de células. Então na casa deles, fazia, sei lá, umas 3 semanas atrás, tinha aberto uma célula lá. Eles tinham multiplicado para lá. Então, eu até perdi agora, gente. Isso da célula, a célula, gente. Olha que eu nem sou sanguíneo, nem nada assim, nem colérico que eu sou. E aí ela estava lá, meu sogro e minha sogra estavam em Ribeirão, que eu tinha passado por uma cirurgia. E a vontade do meu sogro e minha sogra foi o seguinte: a gente está aqui, a gente não vai conseguir fazer a célula, mas eu queria que ela acontecesse na nossa casa. Então minha esposa foi daqui para lá, ajudar o irmão dela a fazer a célula acontecer do mesmo jeito na casa deles. E aí ela começou a me mandar assim, tá, ó, vai começar. Nossa, eles queriam que você tivesse vindo pra cá, que a gente já conhece um pouco do pessoal. Eu falei assim, não é sobre isso. Vou te mandar um negócio aí, vê se faz sentido. Mandei esse texto que eu li aqui pra vocês. E ela leu lá e falou assim, exatamente isso. Fez sentido. Porque sem o meu sogro e a minha sogra lá, todos eles estavam com medo de fazer a célula. Nenhum deles estava se sentindo preparados para assumir e fazer a célula. Cara, para dar uma palavra tão simples, é igual as nossas GCs aqui. É algo tão simples, tão simples, tão simples. E aí ela me disse que depois deu tudo certo. Eles fizeram e foi uma bênção, funcionou. E aí eu comecei a pensar lá em casa, falei assim, meu Deus, o porquê que a gente coloca como tão difícil, uma dificuldade tão grande em fazer algo para o Senhor. Ele me falou, eu habito nas coisas simples, Thales. Eu estou nas coisas simples.
Do mesmo jeito que eu estava com eles lá naquela célula, eu estou com vocês quando vocês estão numa mesa de discipulado. Quando você está no um a um ali com alguém, é nessa simplicidade que eu estou. É quando vocês se reúnem ali num GC, é nessa simplicidade que eu estou. Quando vocês estão numa mesa tomando um café, mas estão falando sobre mim, é nesse lugar que eu estou. Eu habito na simplicidade. Eu habito na simplicidade. Isso começou a arrebentar meu coração. Falei, Jesus. E aí, como eu faço? Como a gente vai entender? Porque eu sei que o Senhor já está aí. Eu sei que o Senhor está no lugar simples. Eu sei que o Senhor encontra ali as verdadeiras adorações, porque ali não tem microfone, ali não tem holofote, ali não tem telão. As verdadeiras adorações o Senhor encontra nesses lugares de simplicidade. Mas e nós, quando estamos na igreja com milhares, centenas de pessoas, quando nós estamos em algum evento, que nós estamos em milhares e milhares de pessoas, como o Senhor se porta? Thales, da mesma maneira que eu estou numa mesa, do mesmo jeito que eu estou com vocês lá no discipulado, do mesmo jeito que eu estou com vocês num GC, numa célula, eu estou com eles nas multidões. Mas é preciso que aqueles que estão à frente da minha obra tenham um coração simples e puro de adoradores. A igreja, o local onde nós estamos, todo esse povo que está aqui vai refletir a simplicidade do coração daqueles que são responsáveis por trazer a palavra e a adoração do Senhor para vocês. Cara, se eu sentia um peso antes de subir aqui, agora piorou. Agora é de dor de barriga para lá. O Senhor só quer um coração simples, que esteja disposto a entregar aquilo que Ele mesmo já nos deu, para que todos sejam alimentados. Tem pessoas sedentas pelo Senhor aqui. Tem pessoas que querem mais do Senhor. Tem pessoas que querem sair aqui dessa manhã sendo verdadeiros adoradores, aqueles que se prostram diante do único e verdadeiro Deus. Estejam com seus corações abertos e simples. Não ache que Deus não vai te usar porque você não sabe muito. Não ache que Deus não vai te usar porque você não fala muito legal, ou porque você é muito tímido. Deus vai te usar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Quem capacita é o próprio Senhor. Só tenha um coração simples. Só tenha um coração ensinável, obediente ao Senhor, porque Ele vai fazer. O Senhor vai fazer.